Efésios capítulo 5, verso 6 em diante. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar, agradecendo ao Senhor pela palavra que temos lido. Amado Pai, nós te somos gratos, ó Deus, por estarmos reunidos nesta noite na tua casa. Queremos louvar-te por tua palavra, que é a nossa bússola. Caminhamos sob a luz e direção da tua palavra. E nesta noite queremos te louvar pelo que temos lido, pedindo que o teu Espírito Santo, nosso instrutor por excelência, venha nos ensinar, nos advertir, nos corrigir e nos guiar, Senhor, no caminho que tu tens preparado para cada um de nós. Que a tua palavra seja como a boa semente plantada em terra fértil nesta noite, que em cada coração produza fruto para louvor, honra e glória do teu nome. Nós te oramos assim, Senhor, e agradecidos te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, deixe sua Bíblia aberta no texto que temos lido, para trazermos aqui a palavra que Deus tem colocado para nós meditarmos nela nesta noite. Não sei se uma cena como esta já aconteceu com você, de colocar uma roupa em casa, às vezes num ambiente que não está muito iluminado, e quando chegar na rua é que descobri, quando estava tudo muito mais claro, que a roupa estava ao avesso, ou que a roupa estava muito amassada ou suja, ou quem sabe até que botou duas meias de cor diferente, ou coisa parecida. Talvez já tenha acontecido algo assim com você, porque a luz é algo que nos dá uma distinção melhor das coisas, das cores. E quando não há luz suficiente, e às vezes trocamos de roupa no quarto assim, sem uma luz muito forte ou coisa parecida, quando não há luz suficiente, nós nem sempre conseguimos distinguir as cores, as coisas. De fato, a luz faz toda a diferença para que nós possamos discernir bem e não cometer falhas, cometer erros. Assim como na vida natural, também é na vida espiritual. A luz faz com que nós andemos sem erro, sem tropeçar, sem nos enganar. E quando a luz de Cristo ilumina o nosso caminho, nós podemos então caminhar com segurança, caminhar com um passo certo, sem nos envolver em algo que venha a tropeçar. O apóstolo Paulo escreveu esta epístola à igreja que estava em Éfeso. É uma das epístolas da prisão, ou seja, ele a escreveu quando estava encarcerado. E aqui ele nos chama a viver uma nova vida em Cristo. A epístola aos Efésios é um chamado à santidade e a uma caminhada nova com Cristo,
porque ele lembra que agora nós somos luz no Senhor, e porque estamos na luz de Cristo e somos transformados por essa luz, devemos também andar de acordo com esta nova identidade que nós temos. Quem está em Cristo é nova criatura por causa desta luz que ele tem, ele também precisa andar na luz. Hoje vamos olhar para esse texto e entender o que significa viver como filhos da luz, andar na luz para agradar a Deus e viver da maneira que Ele quer para cada um de nós. Há 3 princípios aqui que nós podemos trazer para a nossa caminhada e vivermos de acordo com eles. Primeiro, nós lemos o apóstolo Paulo nos mostrar que devemos rejeitar as obras das trevas. Paulo escreve para crentes que estão, ou pessoas que estão agora crendo em Cristo, e por causa disso foram transformados. E ele diz que eles não devem se enganar por ensinos errados ou vazios, e cometer então aquelas coisas que ele diz que não fazem mais parte da vida dos filhos da luz, mas são coisas das trevas. Quem está em Cristo deve abandonar o pecado e viver uma vida diferente. Jesus, quando veio ao mundo, ele identificou-se como a luz do mundo. O apóstolo João, escrevendo lá no seu Evangelho, capítulo 1, ele já diz que em Cristo estava a luz, ele era a luz, e esta luz, ele diz, ilumina a todo homem que vem ao mundo. Porque sendo Jesus a luz, quando ele nos chama para segui-lo e nós nos tornamos crentes nele, ele agora diz que nós somos a luz do mundo. Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E quem segue a Cristo, ele diz, não andará em trevas. Há agora uma nova identidade para aqueles que estão em Cristo. No capítulo 5, verso 14, Mateus, ele vai dizer que, além de ser a luz do mundo, ele diz que vocês possam brilhar, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Jesus então nos diz que devemos andar na luz, e Paulo está ecoando o mesmo ensino do Senhor aqui, dizendo que há comportamentos que não são adequados para os santos, que não podem ser mais a forma de viver daquele que está em Cristo. Então ele diz, não seja enganado por falsos ensinos ou por palavras vazias, porque aquilo que Cristo diz que não é mais para nós vivermos, muitas vezes é o que as pessoas dizem, não, isso não tem nada a ver, isso todo mundo faz, todo mundo pratica essas coisas, quem não anda desse jeito é tolo, vai ser passado para trás. Quantos ditados não existem na famosa sabedoria popular que nos levam ou querem nos levar a pensar que o erro é um caminho que todo mundo segue. Quem não cola, não sai da escola, vendedor que não mente, não vai para frente, ou qualquer coisa dessa natureza, quando na realidade o apóstolo Paulo disse aí no verso 3, que a imoralidade sexual, que a impureza, que a linguagem grosseira ou indecente não deveria fazer parte da forma de viver do cristão, mas que ele deveria viver em novidade de vida. Veja que ele diz, queridos, que não é para nós fazermos isso para sermos luz, não é você andar na verdade
e não cometer esses pecados para poder entrar na luz. Não, ele diz: você já é filho da luz. Porque já é filho da luz, deve andar desta maneira, como convém aos santos, aos filhos da luz, aqueles que estão em novidade de vida. Então, se já somos santos, se já estamos em Jesus, devemos andar de maneira que é conivente com a palavra de Deus e conveniente aos santos. Aqui nós percebemos, queridos, que Paulo destaca a questão da imoralidade sexual, que era um padrão praticamente de vida no mundo greco-romano que ele vivia. Ele destaca também aí a linguagem grosseira, indecente. E mesmo que alguém diga: eu não cometo essa imoralidade sexual, mas muitas vezes nós estamos envolvidos em outras práticas que a nossa cultura considera comum. A mentira, o engano. Paulo fala da forma de falar do crente que deve ser diferente. É tão comum as pessoas usarem linguagem vulgar, palavrões, tratamentos indecentes com as pessoas, conversas de baixo calão. Mas Paulo diz: esse tipo de coisa não cabe mais a quem anda na luz, porque agora nós somos novidade, nós temos uma novidade de vida. Ele diz: pelo contrário, as palavras de vocês devem ser de ação de graças, ou seja, palavras de gratidão, palavras boas. Ele vai escrever em outra parte dizendo que a nossa palavra deve ser temperada com sal para que dê graça àquele que ouve. Tem gente que, se você encontrar com ele logo cedo, é capaz de estragar o seu dia com a conversa dele. Tem gente que é melhor você mudar de calçada para não atrapalhar o dia se você for conversar com ele. Mas tem gente que você fica pedindo a Deus que encontre aquela pessoa para conversar com ela, porque é uma palavra que traz graça, é uma palavra que abençoa, é uma palavra que deixa você otimista, é uma palavra que deixa você mais animado. E Paulo então diz: em vez de se envolver com a forma de viver do mundo, de pecado, de linguagem grosseira, de tantas coisas, que haja na nossa fala graça, ação de graça, louvor, uma palavra que as pessoas de fato queiram ouvir e que seja de louvor e de adoração ao nosso Deus. Coisa boa é encontrar um crente que tem testemunho do que Deus tem feito na sua vida, tem uma palavra de gratidão pelo que fez. Às vezes foi um versículo que leu, às vezes foi uma oração que Deus respondeu, às vezes foi um hino que falou ao seu coração, mas quando encontra com alguém, compartilha daquilo. Eu estava me lembrando daquele versículo, hoje eu saí de casa cantando aquele hino, eu estava me lembrando da palavra que foi pregada ontem, eu ouvi um testemunho na internet, e essa é uma palavra que edifica quem fala e quem ouve. E Paulo então diz: nós não podemos mais viver conforme vivíamos antes nas trevas, mas agora somos luz do Senhor. E ele diz então: andai como filhos da luz, e não viva mais conforme vivia antes, quando estava no mundo. Paulo deixa claro então, queridos, que ao nos comprometermos com Cristo, em segui-lo, em ser seus discípulos, nós nos comprometemos com uma nova vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Ele diz lá em 2 Coríntios 5,17, porque estamos em Cristo, somos novas criaturas. Então ele diz: nós devemos rejeitar as coisas das trevas. Verso 7 ele diz: não participem daquilo que eles fazem. Sabe, o crente às vezes precisa ser aquele chato da turma, que alguém diz:
Tudo que a gente fala, o irmão não gosta, o irmão não aprova. Mas quando o irmão é irmão, ou quando a irmã é irmã, ou seja, anda como luz de Cristo, as pessoas logo notarão. E alguém de repente vai dizer: ei, respeite o irmão, respeite a irmã, não diga isso, não fale isso. Ou quando vem chegando diz: ei, muda a conversa que o irmão chegou, a irmã chegou, porque já sabe que aquela pessoa não participa daquela fala, daquele tipo de conversa, daquela rodinha de fuxico ou de qualquer outra coisa que não reflete a luz de Cristo. O apóstolo Paulo diz: olha, não se deixe enganar por alguém que com palavras vazias quer fazer você acreditar que isso é normal. Não, se estamos em Cristo, somos novas criaturas, novas pessoas, com nova maneira de viver, nova maneira de falar, nova maneira de nos comportar. Ele diz: vivam como filhos da luz. O que significa ser filho da luz? Muitas vezes a Bíblia usa esta palavra filho para falar de alguém que tem uma vida que reflete aquilo. Os filhos da desobediência são os que vivem desobedecendo a lei de Deus. Por outro lado, os filhos da obediência são aqueles que obedecem ao Senhor. Os filhos, então, são aqueles que mostram em suas ações a que eles pertencem. Os filhos da luz são aqueles que andam conforme a luz do Senhor, porque agora foram transformados. Antes, ele diz, no passado, verso 8, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então andem como filhos da luz. E de que maneira, então, ele diz que os filhos da luz devem andar? Ele diz que o fruto da luz, no verso 9, ou seja, aquilo que a luz de Cristo produz em nós é toda bondade, justiça e verdade. Olha que 3 palavras parecem tão simples, mas trazem verdadeira riqueza para a nossa meditação. Ele diz: se você é luz, ande em toda bondade. Andar em bondade quer dizer não andar em maldade, em malícia. Andar em bondade quer dizer, seja alguém que está pronto a ajudar, a estender a mão. Se há pessoas que são muito mais bondosas do que eu, que sou cristão, onde está a minha luz de Cristo? Ao me comprometer com Cristo, me comprometo com aquele que é graça, aquele que é bondade, e portanto eu devo andar, Paulo diz, em toda a bondade. Antes de fazer algo, antes de agir, antes de comentar, eu preciso perguntar: isso reflete a bondade de Cristo? Isso de fato vai transmitir bondade? Eu estou sendo bondoso com esta pessoa? Porque nós recebemos da graça de Deus, e agora, porque recebemos da graça, devemos ser também canais desta graça. Jesus contou uma parábola em Mateus capítulo 18, a parábola do credor incompassivo. Um homem devia uma soma absurda, como se fosse hoje talvez algo na casa de 10 milhões de reais. E o rei o perdoou porque ele não tinha como pagar. Aquele homem sai da presença do rei e lá fora encontra um sujeito que devia a ele 100 reais. É mais ou menos essa a diferença entre as duas somas retratadas na moeda lá da época de Cristo. Ele recebeu um perdão de 10 milhões, o outro lhe devia 100 reais, e ele cobrou, como o outro não podia pagar, agarrou-lhe e mandou prendê-lo porque ele não podia pagar. O rei mandou chamá-lo e disse: eu lhe perdoei toda aquela dívida, porque você não pôde perdoar o outro que lhe devia muito menos. Essa é a forma como Deus quer que nós hajamos.
ele diz: se não perdoardes, o vosso Pai também não vos perdoará. A pergunta que eu preciso fazer é: Deus tem sido bom comigo? Ele foi bondoso comigo? Perdoou os meus pecados? Mudou a minha vida? Então eu preciso ser um canal para abençoar as outras pessoas. Paulo diz: o fruto da luz se reflete em toda a bondade. A segunda palavra que ele usa aí no verso 9 é: o fruto da luz consiste em toda a justiça. Justiça quer dizer, então, andar de forma correta com as pessoas, com Deus, com a lei, com todas as coisas. Se eu sou um cristão, um crente em Jesus, eu preciso ser alguém que se preocupa em fazer as coisas certas, corretas, andar em toda a justiça. Eu fico preocupado quando dirijo pelas ruas, não só de Poço Branco, mas da maioria das cidades do interior, porque parece que o Código Nacional de Trânsito não existe. Agora mesmo, quando vínhamos para a igreja, alguém entrou na rua aqui e parece que achou mais fácil entrar e já ir direto pela contramão, quando a mão estava toda livre e a rua é tão larga. Mais fácil fazer o errado? É mais fácil agir fora daquilo que seria o correto? E não é somente no trânsito. As pessoas parecem que acham mais fácil agir de qualquer maneira. Mas como crente, eu preciso ser luz. E luz significa: eu preciso agir correto. Eu preciso fazer da melhor maneira. Não é meu, eu devolvo. Recebi além do que devia, eu devolvo. Eu estou dizendo eu não porque eu seja o melhor exemplo, ou seja melhor do que todo mundo. Estou dizendo que todos nós devemos agir assim no momento em que nos identificamos com aquele que é justiça de Deus, com aquele que é correto em tudo. Jesus nos salvou para nós vivermos uma novidade de vida, e isso inclui, Paulo diz, andar em toda a justiça. Nós vivemos num país, infelizmente, em que justiça é uma palavra sem uma definição verdadeira. Parece que justiça vira qualquer coisa. E as pessoas se acostumaram a também seguir neste caminho torto. Gente que mente para conseguir um benefício, uma aposentadoria ou qualquer outra coisa. Gente que engana para poder se dar bem, se dar melhor. Nos negócios falha. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo: antes nós éramos trevas, vivíamos de qualquer maneira, mas agora que somos filhos da luz, devemos andar em toda a justiça. É melhor perder, para não perder a identidade de filho da luz. Alguém pode dizer: mas você é besta, se fosse eu não fazia. Não, mas você não é filho da luz, então não pode estabelecer o padrão pelo qual nós devemos andar. Os crentes, eles são a habitação do Espírito Santo, e porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, Paulo diz: então vocês não são mais de si mesmos, devem andar então em novidade de vida. Paulo ainda diz que o fruto da luz consiste em toda a verdade. Verdade, sabemos muito bem, significa o contrário de mentira, o contrário de engano, o contrário de falsidade. Quando andamos em verdade, significa que nós primamos por aquilo que é verdadeiro. E infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que a verdade muitas vezes é escondida, às vezes até sob a alegação de boa vizinhança ou de tratar as pessoas de uma forma mais amena. Nós fugimos da verdade.
Mas o apóstolo está dizendo: se somos luz, devemos andar em toda a verdade. E às vezes as pessoas confundem sinceridade com agressividade. Diz assim na cara da pessoa, e diz: não, porque eu sou verdadeiro. Não, porque é verdadeiro não precisa ser agressivo. Pode ser verdadeiro sendo bondoso. Afinal, ele não está falando de ser só verdadeiro, ele está falando de andar em bondade, em justiça e em verdade. E aí nós entendemos, queridos, que ser crente não é simplesmente a gente frequentar uma religião diferente, ou andar com pessoas diferentes, ou vestir-se de maneira diferente, mas Paulo diz: ande como filho da luz. Isso fala do comportamento que nós devemos ter. Em 1 Coríntios 6 e 11, o apóstolo Paulo diz: e isso é o que alguns de vocês têm sido, mas agora haveis sido lavados, haveis sido santificados, também justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Porque nós agora recebemos do Espírito Santo uma nova vida, fomos regenerados por Ele, nós podemos andar em novidade de vida. Se você voltar um pouquinho no capítulo 4, verso 31, Paulo vai dizer que agora a nossa linguagem deve ser diferente. Ele diz que não haja amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, maldade. E veja que ele está mostrando um novo comportamento que se reflete nessas três palavras que ele já nos disse. Se eu sou um crente em Jesus, devo andar de maneira a agradar ao Senhor. No verso 10 ele diz: nós devemos tratar de descobrir o que é agradável ao Senhor. Quando nos lembramos que Jesus vê tudo o que fazemos, nós precisamos nos lembrar então que Ele nos dá graça para vivermos diferente. E porque Ele vê tudo o que fazemos, o grande propósito da nossa vida é agradar ao Senhor. Há um homem na Bíblia, você conhece a história de Jó. O texto nos diz no início do seu livro, Jó capítulo 1, que era o homem mais rico do Oriente, quando o mundo praticamente era só o Oriente. Se dissesse que Jó era o homem mais rico do mundo, era praticamente a mesma coisa. Mas aquele homem mais rico recebe de Deus um testemunho, e Deus está falando com o próprio adversário, que certamente conhecia muito bem Jó, de observá-lo constantemente, porque é isso que Deus lembra a ele: observaste o meu servo Jó? Não há na terra homem semelhante a ele, reto, temente a Deus e que se afasta do mal. Deus está dando testemunho do seu servo, e veja como Deus, eu acho extraordinária essa palavra, porque diz assim, Deus diz assim: observaste o meu servo Jó. A gente dá quase para pensar, se fosse um corpo humano, Deus batendo no peito assim, dizendo: meu servo, viu? Meu servo Jó. Você viu meu servo Jó? Isso aí é meu servo, viu? Homem reto, temente a Deus, que se afasta do mal. E é isso que o apóstolo nos lembra, queridos. Quando andamos em bondade, em justiça, em verdade, não é para ganhar o prêmio de cidadão do mês em Poço Branco, não é para sermos agraciados com o prêmio de pai do ano na escola, é para nós recebermos do Senhor uma palavra de satisfação, dizendo: eu me agrado da forma como ele anda, esse é o meu servo que faz o que me agrada, porque ele diz que viver de maneira a descobrir o que é agradável ao Senhor é
o verdadeiro fruto da luz na nossa vida, o que significa que nós buscamos fazer algo que Deus esteja contente com aquilo que nós fazemos, como estamos nos comportando. Se ao final de cada dia eu pudesse fazer uma reflexão, deveria perguntar: Deus gostou? Se tudo o que eu fiz durante o dia fosse transformado em publicações nas redes sociais, Deus daria um joinha? Um coração? Se tudo o que eu fiz fosse transformado em publicações, Deus curtiria? Porque esse é o desafio para nós. Viver como filhos da luz significa refletir a luz de Cristo em nossas atitudes, em nosso comportamento, sendo testemunha dessa luz em um mundo que vive em trevas. Se você continuar lendo a Epístola aos Efésios, lá no verso 22 em diante, Paulo vai dizer como os maridos devem se comportar, como as esposas devem se comportar, como os pais devem tratar os seus filhos, como os filhos devem tratar os pais, como os empregados devem conviver com os seus patrões e como os patrões devem tratar os seus empregados. Veja que ele não está falando como eu me comporto na igreja, porque é fácil ser crente na igreja. No domingo, ao som de um hino maravilhoso, com a mão levantada dando glória a Deus, é fácil ser crente. Mas o desafio é ser luz todos os dias, no meio das trevas ou em qualquer lugar. Eu não posso ser aquele crente que quando chega na calçada da igreja parece que baixa o Espírito Santo nele, ele entra na igreja, é santo, é crente, louva, mas quando sai da calçada parece que o Espírito Santo vai embora e ele volta a ser o velho homem que sempre foi. Paulo diz: antes você era trevas, agora somos filhos da luz, então ande de acordo com a nova realidade que você tem. Ande como filho da luz, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá onde você vive. Não há uma coisa mais prejudicial ao Evangelho, queridos irmãos, quando nós chegamos para convidar alguém a vir à igreja, ou quando falamos de Jesus para alguém, e alguém pergunta assim: é para ser crente igual fulano? É para ir na sua igreja daquele meu vizinho? Não quero. Parece que em vez de filho da luz, tem alguém que está transmitindo trevas com as suas atitudes. E não há, por outro lado, força missionária maior do que um crente que anda como filho da luz. E alguém olha para ele e diz assim: se um dia eu for ser crente, eu quero ser como a irmã fulana. Se um dia eu for ser crente, eu quero ser igual o irmão fulano, porque ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. O que Paulo está dizendo, queridos irmãos, é que nós devemos agora estar numa nova realidade de vida, pregando ou dando testemunho com a nossa vida como filhos da luz em meio às trevas. Ah, mas porque o crente é muito visto, é muito visado. Lógico que é. Vá para um lugar escuro e acenda uma luz. Todo mundo vê a luz. Se eu aqui acendesse um fósforo, talvez ninguém nem notasse dali de longe que eu acendi um fósforo. Agora apague todas as luzes e eu acenda um fósforo, você vai notar logo dali, ali tem uma luz. O desafio que nós temos como cristãos é cada dia viver como filhos da luz, no nosso trabalho, na nossa casa, por onde quer que andemos ou passemos ou passemos, o propósito é viver para agradar ao Senhor.
E Jesus é o grande modelo para nós. Porque ele disse lá em João capítulo 8, verso 29, ele diz assim: o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus agradava o Pai em tudo, em tudo. Aí você vai dizer: é mais fácil porque é Jesus. Não, você também é um filho da luz, você também compartilha da luz de Cristo e do Espírito que mora em você. Eu e você devemos viver de maneira que o mundo possa enxergar em nós a mudança que Cristo faz na vida daquele que se compromete com Ele pela fé e que tem agora o Espírito Santo habitando em seu coração. Nós já fomos feitos agradáveis a Deus por Cristo. Lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo disse: olha, Deus já nos fez agradáveis a si no amado. Em Cristo, nós já somos agradáveis a Deus. Não andamos fazendo algo para Deus gostar de nós. Não, Ele já nos ama. E em Cristo Ele já nos aprova. Mas porque estamos nele, precisamos andar em novidade de vida para que possamos continuar agradando a Deus. Sabe por quê? Porque Deus se agrada da obediência e resolveu recompensá-la. Quando você leu o verso 6, Paulo disse: sobre os filhos da desobediência vem a ira de Deus, mas sobre os filhos da obediência vem a graça de Deus, vem a bênção de Deus. Sobre os filhos da desobediência Deus pesa a mão com ira, mas sobre os filhos da obediência Deus estende a mão com graça. Deus gosta daqueles que lhe agradam e resolveu abençoá-los. Glória a Jesus. O apóstolo Paulo ainda nos diz que além de abandonar as obras das trevas e agora andar como filhos da luz, ele diz que nós devemos, inclusive a partir do verso 11, reprovar as obras das trevas. Ou seja, além de não compactuar com eles, nós ainda devemos dizer qual é a maneira que agrada a Deus. Alguém pode dizer: não, eu não faço, mas eu também não digo nada. Não quer dizer que a gente vá agora andar acusando ou apontando todo mundo. Mas como filhos de Deus e conhecedores da verdade, precisamos dizer às pessoas qual é a maneira que Deus quer que nós vivamos. Precisamos falar de um Jesus que muda a vida, que muda a história, que entra no coração e transforma o homem. De pessoas que são mudadas pelo Evangelho. Porque Deus muda das trevas para a luz. Eu li a história de um pastor que ele chegou para cuidar de uma igreja pequena e não tinha quase nenhum crente. Quando estava vindo no caminho de casa para a igreja, ele foi assaltado. Levaram a pasta dele com a Bíblia e um pouquinho de dinheiro que tinha. Chegou na igreja já contrariado. Daqui a pouco entrou um cidadão sujo, a roupa toda suja de terra, de barro. Um casal lá no fundo da igreja, um cara de poucos amigos, ele pregou naquele dia, mas voltou para casa dizendo: Jesus, eu acho que eu não estou fazendo nada certo, o que é que eu vim fazer aqui que está nessa situação tão difícil? Mas Deus abençoou, o tempo passou, e uns 2, 3 anos depois, um dia o pastor está lembrando desse início difícil e dizendo na igreja: meus irmãos, que coisa complicada foi no início quando eu cheguei aqui. Olha, eu vinha para a igreja e alguém me assaltou. Aí o porteiro de lá disse: pastor, fui eu. Eu não era crente, mas na pasta do Senhor só tinha um trocadinho e uma Bíblia. Trocadinho eu gastei e a Bíblia me deu curiosidade, eu comecei a ler, Jesus falou no meu coração, eu vim na igreja, aceitei Jesus, hoje sou o porteiro da igreja.
Ele disse, e tinha um homem todo sujo. Aí um diácono disse, era eu, pastor. Eu estava numa situação tão difícil que tentei me matar. Arrumei uma corda velha, passei numa viga, mas quando me pendurei a corda quebrou, eu caí no chão, me sujei todinho. E vinha embora, mas quando passei em frente à igreja, ouvi o senhor pregando, entrei e ali aceitei a Jesus como meu salvador. Hoje sou diácono da igreja. Glória a Jesus. Então só deu errado aquele casal que estava meio brigado. Aí o pastor disse, não, era eu e minha esposa. Era o senhor não, era ele lá. A gente entrou na igreja porque iríamos desfazer o casamento. E dissemos assim, não, já que a gente se casou numa igreja, vamos desfazer numa igreja. A primeira que achamos foi a do Senhor. Entramos para botar as alianças ali e ir embora. Mas a palavra que o Senhor pregou tocou no nosso coração e nós desistimos disso e hoje estamos aqui servindo a Deus na igreja. Essa é a realidade dos crentes. Antes eram trevas, viviam vidas tão cheias de complicações, mas agora são luz no Senhor, vivem uma novidade de vida, foram transformados, e porque foram transformados, agora também devem ser agentes dessa luz, levando esta palavra de transformação. Paulo diz que não só nós não devemos ter comunhão com as trevas, mas devemos também mostrar qual é o caminho diferente, qual é a realidade que a palavra de Deus tem para nós viver de maneira diferente e pregar essa maneira diferente para que as pessoas possam saber que há a diferença entre a luz e as trevas, aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. E como já dissemos, queridos, a melhor maneira de pregar luz é sendo luz, é refletindo luz, é andando na luz. Quando Paulo chega ao verso 14, ele está aí fazendo uma citação. Ele diz, por isso que se diz, desperte tu que dormes, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará ou o esclarecerá. E às vezes nós passamos rápido por esse versículo e não paramos para pensar nessa metáfora, nessa figura. Veja que tem alguém que está vivo, mas está dormindo. E além de estar dormindo, ele diz, está dormindo no meio dos mortos. Porque ele disse assim, levanta tu que dormes, levante-se dentre os mortos. Imagine se houvessem 10 corpos mortos em um lugar, ou 9, e alguém que está vivo resolveu dormir no meio daqueles mortos. É uma cena que nós nem gostamos de olhar, de pensar, mas é a metáfora que o apóstolo está utilizando. Parece que tem mortos e tem um vivo, mas ele resolveu dormir no meio dos mortos. Quem de longe olhar para aquela cena, como saberá quem é vivo e quem é morto? Dificilmente saberá. O apóstolo Paulo está dizendo, se você é vivo, não fique no meio dos mortos, dormindo como se tivesse morto, parecendo com um morto, vivendo como um morto, andando como um morto. É uma metáfora que ele está utilizando para dizer, se você é vivo, alguém precisa olhar para você e ver a diferença. Alguém precisa olhar para você e ver que há algo diferente na sua vida. Não, esse aí não está morto, esse aí está vivo. Ele anda diferente, ele age diferente, ele fala diferente. Ele não está morto como os outros. Ele é alguém que está diferente. E vemos então, queridos irmãos, que a forma como nós andamos, isso mostra quem nós somos para o mundo. Em João capítulo 3 e o verso 20, o Senhor diz, ou João escrevendo diz, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas.
Mas aquele que anda na luz é luz, vive como luz, fala como luz, vive no meio das trevas, mas ele compra como luz, paga como luz, conversa como luz, age como luz, e todo mundo olha e diz: há uma diferença na vida desta pessoa. Nós fomos chamados para sermos estas pessoas diferentes, conforme Deus já nos deu a capacidade de sermos. Quem está vivo não pode se comportar como quem está morto. Se você é vivo, o apóstolo diz: levante-se dentre os mortos, desperte, e Cristo te iluminará. Você receberá mais luz, você será mais capacitado por esta luz para que possa viver desta maneira e possa refletir esta luz para as pessoas que estão lhe vendo. Que desafio o apóstolo Paulo nos dá, queridos irmãos: andar como filhos da luz, reprovando as trevas, não agindo mais da maneira que vivia, e agora refletindo esta luz no nosso comportamento, em verdade, em justiça, em bondade. E assim nós somos de fato filhos da luz. Houve um missionário inglês chamado David Livingstone. David foi para a África, deixando um alto cargo no governo britânico para ser um embaixador de Cristo, pregar o evangelho na África. Sofreu muito, pegou malária não sei quantas vezes e andou em meio de tribos hostis, mas ele vivia como Cristo, andava como luz. Só que naquela época, obviamente, isso foi no início do século passado, não havia a comunicação que tem hoje. Então ele mandava cartas para a Inglaterra, para a missão que o enviou, acompanhar como ele estava. As cartas pararam de chegar por uns dias. Tentaram falar com ele e não conseguiram. Mandaram 2 pessoas lá para saber se ele estava bem. Obviamente demoraram dias para poder chegar. Foram ao último endereço de onde ele mandou a carta. Ele não estava lá. Saíram procurando por ele, não encontraram. Alguém disse: olha, na cidade vizinha ali vai ter uma reunião de várias tribos. Vão lá, talvez alguém saiba, tenha ouvido falar de David Livingstone. Não acharam o missionário, mas aproveitaram que havia tanta gente ali de tantas tribos diferentes, começaram a pregar o evangelho. Improvisaram um púlpito e começaram a dizer como Jesus era, que Jesus era bom, que Jesus era maravilhoso, que Jesus era misericordioso, que Jesus falava a verdade, que Jesus fazia o bem às pessoas. Um homem no meio da multidão balançou uma mão e disse: essa pessoa de quem você está falando é um sujeito branco, engraçado, com um chapéu diferente. Porque se for, ele passou a semana passada lá na minha aldeia. E ele, obviamente, ele não estava falando de Jesus, ele estava falando de David Livingstone. Mas ele achou tão parecido com aquela pessoa que os irmãos estavam pregando, que pensou que era ele. Ou seja, David Livingstone era a cara de Jesus, era o jeito de Jesus, era a expressão de Jesus, era Jesus escritinho, como a gente diz. Olhando para eles, refletia Cristo de tal maneira que as pessoas entendiam. Isso é ser um cristão, isso é andar na luz. É dessa maneira que nós podemos refletir a luz de Cristo. Este é o desafio para nós. E alguém pode dizer: pastor, mas isso é muito difícil. É muito difícil a gente conseguir fazer isso. Não, não é difícil não. Por nossa própria força, é impossível. E como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer, ou nós podemos viver assim, porque o Espírito de Deus é quem nos transforma, nos capacita. Deus não nos chama a viver de uma maneira que o seu Espírito não esteja pronto a nos capacitar para viver desta maneira.
Quando Deus diz, faça assim, viva assim, haja assim, é porque pelo Espírito Santo que habita em nós, Ele já nos dá graça, Ele já transforma a nossa vida, Ele já nos faz novas criaturas para que possamos viver assim. E quando nós temos dificuldade, ou naquilo que temos dificuldade, precisamos recorrer a Ele e dizer, Espírito de Deus, transforme esse meu hábito, transforme esse meu temperamento, transforme a minha língua, transforme a minha mente, transforme a minha maneira de viver, mude a maneira como eu ajo nisso. E quando lemos a palavra de Deus e vemos como ela diz o caminho, e pelo Espírito recebemos graça para viver, aí podemos andar como filhos da luz e ser novas criaturas em Cristo Jesus. Naquilo que eu ainda estou vivendo como trevas, o Espírito está pronto a me dar um novo viver, uma nova maneira de viver. Às vezes, infelizmente, nós encontramos pessoas que dizem, eu sou crente, mas meu braço não é. Eu sou crente, mas meu trabalho é outra coisa. Eu sou crente, mas... Não, se é crente, não tem mais. Se é crente, Paulo diz, se é filho da luz, ande como filho da luz. Ande de maneira a refletir a luz de Cristo em tudo o que fazemos, porque esta é a vontade de Deus para nós. Se um cristão não vive como cristão, que nome então nós vamos dar a ele? Se um crente não vive como crente, como nós vamos chamá-lo? Se eu não ando como um discípulo de Jesus, que nome então devo dar a mim mesmo? Nós vivemos num país onde há milhões de cristãos, mas o desafio para cada um desses cristãos é: se você é luz no Senhor, ande como filho da luz. Ande de maneira a viver a luz de Cristo. Há uma frase atribuída a Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, que diz assim: pregue, se for preciso, use palavras. Porque às vezes dá para pregar sem usar palavra nenhuma. Dá para pregar sem dizer nada. Dá para pregar só passando na rua. No segundo livro dos Reis, há uma história do profeta Eliseu, que passava na frente da casa de uma mulher. Outro dia eu vi alguém pregando, dizendo, não, ele devia entrar na casa da mulher, devia pregar para ela. Não, o texto não diz isso. O texto diz que ele passava na rua em frente à casa da mulher, mas a mulher observou aquele profeta e disse assim: aquele homem que vai ali é um santo homem de Deus. E esse é o desafio para nós, que quando eu passar na frente da mercearia que eu comprei, o dono da mercearia diga assim: aquele ali é um santo homem de Deus, comprou e pagou. Quando eu passar na frente da repartição onde eu trabalho, alguém lá de dentro diga: aquele ali é um santo homem de Deus. Age como crente, trata as pessoas como crente, é verdadeiro como crente, porque Deus nos chamou a viver como filhos da luz. Talvez haja alguma área na minha vida que a luz ainda não esteja brilhante. Quando a gente em casa tem uma lanterna que não está querendo pegar direito, geralmente a gente dá umas pancadas nela assim, aí a lâmpada estava meio solta, a pilha não estava no contato bom. Que a palavra de Deus seja este saculejar do Espírito em mim e em você a cada dia, para que a luz brilhe. Se a luz não brilha em casa, que o Espírito nos dê graça. Se a luz não brilha no trabalho, que o Espírito nos dê graça para isso. Se a luz não brilha nos negócios, que o Espírito nos dê graça para isso.
para que possamos andar como filhos da luz. Se alguém está dormindo no meio dos mortos, é preciso se levantar e fazer a diferença. As trevas precisam identificar a luz de Cristo em mim e em você e dizer assim: ali vai uma pessoa diferente. Ali vai alguém que é diferente das pessoas, alguém que não compartilha com as coisas erradas que o mundo faz, mas que vive de uma maneira diferente. Isso trará impacto, problema para nós? Às vezes sim. Eu conheci um irmão que foi contratado para ser um vendedor numa loja, mas ele era tão sincero que não vendia muito, porque quando alguém perguntava pelas características do produto, ele dizia, não mentia, não inventava, não aumentava. E o patrão um dia despediu ele, porque disse que não servia para ser vendedor, que ele era honesto demais. E agora o irmão ficou desempregado. Porém, poucos dias depois, o patrão descobriu que o seu tesoureiro, o responsável pelo caixa, estava levando o que não era dele para casa. Demitiu. E agora? Preciso de uma pessoa honesta. Preciso de uma pessoa que não engana. Uma pessoa verdadeira para botar como o responsável pelas finanças da minha empresa. E de quem ele se lembrou? Do irmão que não vendia. E chamou e contratou para ser agora alguém numa função que ganhava 2 ou 3 vezes mais pela responsabilidade que tinha, porque ele identificou que aquele crente era luz, era verdadeiro, era honesto, andava como filho da luz, era vivo, então não andava como morto, era vivo, então não estava dormindo no meio dos mortos, tinha uma diferença na vida dele. Há um impacto nos relacionamentos, sim, talvez alguém não queira andar mais com você porque acha você chato, porque não compartilha disso ou daquilo, porque vez por outra vem com uma palavra diferente, uma palavra até de reprovação, mas no dia que ele estiver precisando de uma palavra de Deus, de uma oração, de alguém que possa realmente falar de Deus para ele, é de você, o crente chato, que ele vai lembrar. Nós somos convocados pela palavra de Deus a vigiarmos o nosso comportamento e andarmos como filhos da luz. Deus nos dará graça para isso. Ele garante: levante-se dentre os mortos, acorde e Cristo vai lhe dar luz, Cristo vai lhe iluminar, Cristo vai fazer você brilhar, Ele vai lhe dar a luz que você precisa. Mas Ele diz: levante-se, acorde. E esta parte é o que nós precisamos fazer nesta noite, para que sejamos cada vez mais inundados pela luz de Cristo e possamos andar de maneira que o mundo veja que há uma diferença entre o que é luz e o que é trevas, entre o que vive para agradar a Deus e aquele que vive em desobediência. E que assim, queridos irmãos, esta palavra no nosso coração cada dia nos incentive, nos corrija e nos anime a vivermos de maneira a andar como filhos da luz e agradar o Senhor em tudo o que nós fazemos. Amém? Aqui se findam as palavras do pastor Kleber Maia, nosso último culto de ensino. Mas vocês têm uma vantagem muito grande que os crentes do passado não tinham. Praticamente todos os nossos cultos estão gravados, então a mensagem pelo menos, né? Quando você disser assim: rapaz, teve aquela palavra do pastor, como foi? Vá lá e assista novamente, e você poderá reviver ou rememorar aquilo que foi ensinado. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos aqui. E para encerrar, uma palavra que Tiago, o irmão do Senhor, nos lembra
E ele diz assim: não seja apenas ouvinte, mas praticante. Se você veio para o culto de doutrina hoje e nos outros dias, eu tenho duas notícias para você, uma boa e outra ruim. Se é que a gente pode chamar de ruim. A boa é que você aprendeu mais da palavra de Deus. A ruim, vou colocar até entre aspas, é que a Bíblia diz assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se você já sabe o que a palavra de Deus diz, agora coloque em prática, porque é isso que Deus quer de mim, de você, de cada um de nós. Que Deus os abençoe, queridos irmãos, fiquemos com esta palavra nesta noite, e que cada dia o mundo possa ver em nós a luz de Cristo brilhando em nosso coração.